nós vamos fazer nossa leitura bíblica nessa noite. Nosso texto base é Mateus capítulo 5, de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurado, Pai, que nessa noite a Tua palavra venha cair em terra boa, em nosso coração, possa germinar frutos de quebrantamentos, arrependimentos, conversões, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós estamos começando uma sequência de mensagens sobre o caminho da felicidade. Por isso, o nosso tema é bem-aventurados. Em 20 de março de 2012, a Assembleia Geral da ONU criou o Dia Internacional da Felicidade. 20 de março de 2012, a Assembleia da ONU criou o Dia Internacional da Felicidade. O problema é, se nós temos um dia para a felicidade, então o que acontece dos outros dias? O reflexo de hoje nos diz o seguinte: os outros dias talvez sejam tristes, amargurados, ou qualquer outro tipo de tristeza profunda. Curiosamente, no ano de 2014, o Dia Internacional foi criado em 2012. No ano de 2014, 2 psicólogos, em pesquisa com mais de 10 mil participantes de 48 países, descobriram que pessoas de todos os cantos do mundo consideram a felicidade mais importante do que outras realizações desejáveis, tais como um objetivo na vida, ser rico ou ir para o céu. As pessoas acham que essas realizações são fruto da felicidade. Então, o que é felicidade para você? Dr. Billy Graham, como nós falamos na terça-feira, escreveu esse livro, O Segredo da Felicidade. E o intuito do Dr. Billy Graham não era falar sobre felicidade. No entanto, ele escreveu esse livro baseado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. E justamente aonde se fala sobre felicidade na Bíblia, é muito mais do que nós pensamos que é felicidade humana, ou aquilo que as pessoas acham que seja a felicidade. Então, Dr. Billy Graham destaca uma fala interessante sobre felicidade do autor C.S. Lewis. E ele diz assim: a alegria ou a felicidade verdadeira só sabe quando alguém entende que ela é um negócio sério, vinda do céu. Vinda do céu. E o Dr. C.S. Lewis ainda acrescenta: todas as suas ordens são de alegria para aqueles que querem morar no céu. Don Carson comenta sobre a felicidade e ele diz: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança
não pode ser reduzida à nossa felicidade. Em outras palavras, há pessoas que procuram felicidade por algum tempo, por meio do álcool, das drogas ou do sexo fora do casamento. Mas tais pessoas não podem ser consideradas abençoadas, somente felizes por algum momento. Então, felicidade não significa prazer, porque o mundo liga felicidade com prazer. Se fosse assim, então vamos lá. Eclesiastes capítulo 2, versículos 24 e 25. Eclesiastes 2, 24 e 25. Um dos maiores homens da história, considerado o mais rico, nos mostra que felicidade não é tudo que eu tenho ou que eu quero. O rei Salomão era um administrador brilhante. Era o homem mais rico, bíblico, mencionado. Tinha 1.400 carros. Você já imaginou alguém com 1.400 carros? Tinha 12.000 cavalos. Salomão. Seu rendimento anual inclui 666 talentos de ouro por ano. Sua paixão sexual foi satisfeita por 700 esposas e 300 concubinas. Imagina, então, se alguém procura uma felicidade normal, eis aqui Salomão, que tinha tudo isso. Mas olha o que ele diz em Eclesiastes 2, 24 e 25. Vamos ler juntos? Não há nada do que comer e beber e permitir-se ter prazer. Vi que isso também. Então, olha o que Salomão está dizendo. Que a felicidade é simples para o homem. Ele come, bebe, trabalha, desfruta disso tudo. Agora o versículo 25. Vamos lá? E quem pode... Quem pode desfrutar da comida e da bebida sem Deus? O que adianta você ter emprego, bom salário, carros, casa? Você ter tantas coisas e você desfrutar isso sem Deus. Salomão diz, não vale a pena. Não adianta. Em outra tradução diz, separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, quem pode fazer essas coisas? A palavra Macarius, bem-aventurado, traz um sentido interessante para a gente. Historicamente, a Bíblia menciona a ilha de Chipre. E Chipre era considerado uma ilha tão rica, e por ela ser tão rica, ela era considerada feliz e fértil. Nenhum homem, e a propaganda era a seguinte, quem morava em Chipre dizia, ninguém precisa sair daqui. Porque tudo que nós precisamos tem em Chipre. Era considerada a ilha da felicidade. A ilha tinha um clima bom, flores bonitas, árvores frondosas,
minerais tão úteis que possuía dentro de si mesma todas as condições materiais para uma alegria ou felicidade perfeita. Mas nem todo mundo ficava em Chipre. Nem todo mundo morava em Chipre. Alguns moradores de Chipre diziam: essa é a cidade mais horrível que eu já vivi. A palavra bem-aventurado descreve aquela alegria de quem tem o segredo dentro de si, aquele que é abençoado completamente por Deus. Esse é feliz ou bem-aventurado. É por isso que Jesus vai dizer em João 16, 22. João 16, 22. Vamos ler? Juntos. Assim, mas eu vos verei de novo, o vosso coração, e ninguém tirará a vossa alegria. Ninguém tira a verdadeira felicidade dos filhos de Deus, daqueles que pertencem a Deus, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Há uma felicidade imensa, grande, transbordante. Essa é somente para os filhos. Então, a felicidade não se baseia naquilo que uma pessoa tem. A felicidade resiste no coração de quem experimentou uma vida com Jesus. A felicidade é prometida para todos aqueles que são súditos do Rei. A felicidade não é só presente, mas será completa futuramente na glória com o Senhor. Mas Jesus começa dizendo no texto, Mateus 5, versículos 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre descreve a pobreza absoluta. Ela aponta para a pobreza total, uma mendicância. Então, é um mendigo que está lá pedindo esmolas. É um mendigo que não tem nada e que não sabe o que vai comer, ou não sabe onde vai dormir, ou não sabe o que ele vai fazer. Jesus começa dizendo que aquele que é feliz é um mendigo espiritual, um mendigo ali aonde Deus passou, olhou, viu e estendeu a sua mão. Lembra do hino? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Esse é feliz. Ou seja, feliz é aquela pessoa que se conscientizou da sua miséria espiritual, dos seus pecados que o deixaram tão distante de Deus, tão afastado de Deus. Esses são felizes, porque foi lá no pó que Deus olhou para ele e viu e resolveu ajudá-lo. A palavra pobre ou humilde em alguns textos encontrado também descreve o homem que não tem nada e absolutamente nada.
O homem que, pelo fato de não ter nada neste mundo, põe toda a sua confiança em Deus. É porque eu não tenho nada que eu reconheço que eu preciso de Deus, eu reconheço que eu careço de Deus, que Deus é quem me dá todas as coisas. O oposto disso chama-se orgulho humano. Aqueles que se acham independentes. Meu pai sempre costumava dizer: meu Deus é a minha carteira, é o meu salário. E ele dizia veementemente para nós: fica sem dinheiro, eu quero ver se vai cair do céu. O pobre de espírito não pensa assim. Ele reconhece que é Deus quem dá todas as coisas e que ele precisa desse Deus. E que sim, Deus pode até fazer cair do céu. Não é isso, Bill? Deus provê, irmãos, para os seus, poderosamente. Deus faz isso. A palavra pobre, na nossa sociedade, passou a ter um sentido de miserável. Eu estava falando sábado para os adolescentes. Nosso governo, o nosso país, ele classifica os pobres, aqueles que conseguem, ou aqueles que têm uma renda abaixo de meio salário, dividido o que você ganha por todos aqueles que moram na sua casa. Então, se você tem 4 pessoas na sua casa, né? E você ganha em torno de 2.000 e pouco, né? Então, você não está ainda na linha da pobreza. Mas se você ganha abaixo disso, sim, você é considerado pobre no nosso país. Mas tem outro problema. A nossa sociedade, o nosso governo também classifica os miseráveis. E os miseráveis são aqueles que ganham abaixo de meio salário mínimo para sustentar toda a sua família. Agora, imagina alguém conseguindo sobreviver com meio salário mínimo em uma família de 3, 4, 5 filhos. São considerados miseráveis. Então, se fosse assim, ou se Deus pensasse assim, essas pessoas já iriam direto para o céu. Mas não é assim que Deus vê pobreza, quando Ele fala bem-aventurados os pobres. Ele está simplesmente dizendo que não importa se é rico ou pobre. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. Aquilo que ele precisa e que ele carece, Deus é provedor e ele reconheceu isso. Santo Agostinho diz que a pobreza de espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças. Então, se eu quiser experimentar das outras bem-aventuranças e das promessas que elas têm, eu preciso reconhecer que eu sou pobre de espírito. São Tomás de Aquino diz que entende a pobreza de espírito como uma disposição interior que leva a renunciar tudo aquilo que não agradar a Deus. Renunciar tudo aquilo
que não agradar a Deus. Mas é Calvino, em seu comentário, que diz que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, esse sim é pobre de espírito e entendeu que ele faz parte do reino de Deus e vai experimentar a glória desse reino. Reduzido a nada. Reconhecer nossa necessidade diante de Deus, irmãos. Olha o que diz Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos ler juntos? Isaías 57:15. Porque assim e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, e também humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Há uma glória celeste, e somente os pobres de espírito vão desfrutar dela. Isaías 66:2. Isaías 66, versículo 2. Juntos. A minha mão, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Quando a noite é mais fria, quando a angústia bate, quando o sentimento floresce de solidão, Deus está lá, dizendo: os meus olhos estão vendo o pobre de espírito, aquele que reconhece que não é nada sem mim, diz o Senhor. Apocalipse 3, versículo 17, fala da igreja de Laodiceia. Uma igreja. E para essa igreja, Jesus escreve. E olha o que ele diz. Apocalipse 3, 17. Todos juntos. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Elas estão dizendo: eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso, eu tenho meu salário, eu tenho meu sustento, eu tenho a minha renda. E Deus está dizendo para você hoje: você é pobre, você é miserável, você é cego espiritualmente, você é nu. Quantos crentes, quantas pessoas não reconhecem o seu estado espiritual? Lembra? Às vezes nós, como crentes, estamos sendo igual ao fariseu que dizia: Deus, eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo. Eu não sou que nem este homem. Lucas capítulo 18, versículo 11 e 13. Lucas 18, 11 e 13. O fariseu de pé orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Versículo 12. Faço o quê?
Você já viu que nossos atos às vezes são mais de cobrança diante de Deus do que de gratidão? Por que você faz? Eu faço para me ver livre disso. Alguns pensam assim. Mas os verdadeiros, os pobres de espírito, fazem porque reconhecem que é Deus quem dá, que Ele louva e agradece ao Deus que supre. O versículo 23, ele vai dizer o quê? Ou 12. 13 agora, por favor. Mas o publicano em pé, e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava-se profundamente, dizendo, todos juntos, ó Deus. A minha pergunta para você hoje à noite, irmãos, qual desses dois é você? O que se mostra como aquele que fez tudo ou aquele que não fez nada? Deus dizendo no Sermão do Monte, bem-aventurados humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Espera duas coisas de nós. Primeiro, humildade diante dele. Ser pobre de espírito significa reconhecer nossa total dependência de Deus. Esse publicano não chegou nem perto, ele se afastava. E de longe ele falava com Deus. Reconhecer e se colocar como humilde diante de Deus. Segundo, reconhecimento da nossa condição pecaminosa. Tiago 4:6. O que é que diz Tiago 4:6? Vamos ler juntos. Tiago 4, versículo 6. Juntos. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz... Ele dá o que, irmãos? Graça aos humildes. Romanos 3:23. Reconhecer a nossa condição pecaminosa diante de Deus. Todos juntos. Porque todos pecaram e estão destituídos. Você é um pecador, eu sou pecador. Nós não somos melhores, só somos iguais, porque estamos na mesma condição. Pecadores, afastados, distantes de Deus. Eu quero terminar essa palavra nessa noite com algumas aplicações em exemplos de humildade que a Bíblia fala, ou de pobreza de espírito. Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Diz, o que, irmãos? Mas pecou, em outra tradução diz assim, é por isso que tem problema algumas traduções, né, pastor Zarias? Em outra tradução diz, era Moisés um homem muito manso. Eu sou manso e humilde. Jesus, Moisés não era manso. Se Moisés fosse manso, você acha que ele tinha matado o egípcio? Enterrado o corpo do homem lá no deserto.
Foi. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Moisés foi encontrado na terra como um homem, o quê? Humilde. Reconhecendo quem Deus era diante dele. O que Deus usou, o que Deus fez com Moisés, havia um sentido. A sua humildade, reconhecer quem Deus era. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Vamos ler juntos? Filipenses 3, 8. Eu verifico todas essas coisas. Eu as considero como esteio, para que possa ganhar isso. Eu as considero como? O que é que valia para Paulo? Nada. Nada. Paulo é um carro novo. Tanto faz. Paulo é um salário de 200 mil. Tanto faz. Para mim, não vale nada. Mas quantas pessoas estão virando as costas para o Senhor? Justamente por causa das coisas. E porque não reconhecem a sua pobreza.